Vamos começar, então, vamos unir os nossos pensamentos, trazer até nossos corações a figura amorosa de Jesus, para que nós possamos aurir das bênçãos, das luzes que a sua mensagem, Senhor, nos traz, e pedimos que ajude-nos a despertar em nós a vontade sempre de melhorar, de nos tornarmos criaturas melhores, de sabermos aproveitar todas as chances que a vida nos dá de sermos úteis aonde estivermos, Senhor. Nós agradecemos pela vida que temos, pelos familiares com quem convivemos, com os amigos que o Senhor e que Deus nos coloca ao caminho. E pedimos também que a sua luz envolva todos os familiares deste nosso grupo, fortalecendo cada vez mais os laços de união, e que, enfim, nós estávamos conversando, Senhor, há pouco, sobre o momento do desencarne, e que nós possamos estar firmes sempre, e jamais perdermos a fé e a confiança nos desígnios de Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá, e que a sua luz, Senhor, nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então, nós estamos aqui, né, como nós vimos, estudando o capítulo 4, que é o título do capítulo, Na Galileia. Vou fazer rapidamente, assim, só para a gente pegar o fio da meada. Nesse capítulo, dá início ao plano, né, o plano sinistro da Flúvia com a participação do Sulpício. Então, lá ela já vai procurar o senador, no escritório do senador, a Flúvia, né, insinuando que a Lívia e o Pôncio Pilatos têm um relacionamento, e até insinua que ela acredita, né, que a Lívia vai querer ir para Nazaré o mais rápido possível para poder se encontrar, ver, né, quando o governador, quando ele tem uma casa lá em Nazaré, né, uma casa de campo, vamos dizer assim, né, e que ela estava louca para ir para lá, porque era uma oportunidade que ela teria de encontrar com ele. Isso perturbou profundamente o senador, apesar dele acreditar na honestidade, na correção da personalidade da Lívia, ele ficou um pouco balançado. Em seguida, já chega o Sulpício, lá também, já fazendo parte do plano, e já, olha, em Nazaré é muito difícil, casa, por que nós não vamos numa outra região que tem uma casa de um compatrício nosso que está disposto a arrendá-la por um prazo indeterminado, lá para as bandas lá de Cafarnaum, que Nazaré e Cafarnaum eram próximos, mas não era assim tão pertinho, né? Eram meio longe. Lógico, aquele já era combinado com a Flúvia, e quando o senador fala quanto é de distante, é muito distante, imediatamente ele concordou. E aí, então, combinou, permitiu que você, então, providencie os arranjos, tudo que for necessário, e nós vamos partir o mais rápido possível. Ele vai para casa, encontra com a Lívia, apesar de confiar na esposa, ele também, apesar de confiar na esposa, ele tem um pouco de ciúmes, mas logo é contornado com aquela música bonita, né, que a Deise até cantou para nós aqui, que é um poema de amor que o próprio senador fez para a Lívia. Então, eles se ajeitam e vão partir o mais rápido possível. Eles partem para Cafarnaum, e o Sulpício vai, o próprio Pôncio Pilatos, autoriza, né? Olha, você está indo para uma região um pouco distante, então eu vou determinar que o Sulpício vá fazer companhia para garantir a sua segurança e se estabeleça com você nessa região. Era justamente o que a Flúvia queria. Então, tudo estava saindo de acordo com o plano da Flúvia, né? Muito bem. Eles chegam em Cafarnaum,
É uma região realmente muito agradável, uma paisagem bonita, perto do mar, né, entre aspas, do lago famoso Nazaré. lago de Nazaré. E ele, então, gosta. Mas interessante observar que, apesar de toda essa aparente, um lugar muito bom, a pequena Flávia não demonstrou melhora. Ao contrário, ela começou a apresentar piora no estado, né? Muito agravar, a ponto dos dois, até passar na cabeça dos dois a possibilidade dela vir a morrer, né? E, mais uma vez, e aquilo então gerou um clima de angústia nos dois, né? E, mais uma vez, o Sulpício estava, vamos dizer assim, colocado lá dentro da casa do senador, depois do jantar, num terraço, os dois conversam mais uma vez sobre Jesus. Mais uma vez, o Sulpício traz notícias do Cristo, e aquilo também desperta uma certa curiosidade no senador, e os dois ficam conversando. É justamente nessa parte que nós terminamos na última sexta-feira. E aí nós vamos continuar, então. Espero, todo mundo já achou onde nós paramos? Paramos Sim. Ali, enquanto os dois mantêm essa palestra, foi até ali. Então, enquanto os dois, Sulpício e o Públio Lento, estavam conversando depois do jantar no terraço, conversando a respeito do Cristo, olha que coisa interessante, né? Aí, daqui para frente, que nós vamos começar a nossa leitura, tá? Aí, diz aqui, no quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana. Vocês lembram quem é Ana, né? Ana é uma das servas, foram duas servas, duas criadas, que já tinham sido trazidas, inclusive, lá de Roma, né? Mas por que juntou essas duas, a Ana e a Sêmela? Por causa delas serem judias, elas eram próprias lá daquela região, facilitaria, vamos dizer assim, a eles a questão do dialeto, a questão dos costumes. Então, eles resolveram juntar ao grupo de servidores que eles já tinham essas duas. E a Ana, nós vamos ver aqui no decorrer da história, que ela se torna muito íntima e amiga da Lívia. Então, aqui, como ela diz, né? No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana, pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada. Aí vocês imaginam o sofrimento desta criança, né? Ana, um coração bondoso e meigo, pouco mais velha que a sua senhora, se havia transformado em uma companheira predileta nos círculos dos seus afazeres domésticos. Ela estava se tornando uma amiga de Lívia. Lívia sentia falta. Ela foi um choque muito grande de costumes, né? Porque ela morava em Roma, apesar de Roma e das matriarcas romanas, a maioria estavam descambando por uma permissividade, por uma ociosidade perigosa. A Lívia, ela mantinha um distanciamento, e ela tinha muita amizade, como a gente lembra, com a Calpurnia, e ela sentia falta disso. E a Ana, gradativamente, vai se tornar uma grande amiga da Lívia. Aí ela, continuando aqui, naquele deserto de corações, é como ela sentia, ela não tinha afinidades. Lembra que ela chegou lá na casa do tio do marido e foi hostilizada, né, pela Flúvia. Enfim, ela não tinha, e ela encontrou justamente na Ana, como ela diz aqui, naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Então, ela estava vendo na Ana uma amiga, né? Ah, senhora, exclamava a serva, com sincero carinho, ali
transparecer nos olhos e do gesto. Guarde o coração profunda os milagres do Mestre, acreditando mesmo que, se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Então, a Ana, veja bem, a Ana, ela frequentava as pregações, os encontros com Cristo. Ela era o canal de notícia do Cristo para Lívia. Ela ia e contava, e ela, então, levanta essa possibilidade, que ela tinha certeza que, se levasse a pequena Flávia até Jesus, ela restabeleceria a saúde. Aí ela faz essa proposta à Lívia. Vamos ver o que a Lívia diz. Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Ela reconheceu, falou, olha, por mim, é como se ela dissesse, ó, por mim tudo bem, mas eu tenho certeza, eu nem ouso levar essa proposta até o Públio, por causa da nossa posição. Ela sabia que Públio era profundamente vaidoso. Lá no começo, no primeiro capítulo, ela define o marido assim como uma alma boa, uma alma justa, mas profundamente vaidoso, da posição patriarcal de qual ele era originário. Então, ela sabia que ela não podia nem ousar falar aquilo para o Públio, que jamais ele aceitaria, porque, acima de tudo, ele nunca esquecia da posição que ele era um senador romano. Isso ele trazia muito forte dentro de si. Aí, continuando. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Eu imagino que cada vez que ela falava isso, deve ser que o coração de Lívia ficava, né, angustiado, quer dizer, ela pensando na filha, né? Aí ela continua aqui. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Eu gostei muito dessa frase aqui, beber os ensinos consoladores. Aquela multidão estava sedenta, estava faminta, precisando ouvir aquilo, né? E Jesus realmente sabia saciar aquela sede, como até hoje, né? Quando nós estamos tristes, né? Não deveria ser só nos momentos tristes, mas quando nós estamos, a gente busca no Evangelho e encontra realmente essa palavra, esse consolo, essa água que realmente mata essa sede, né? Eu acredito que era essa sede que essa multidão sentia quando buscava Jesus, né? Continuando, precipitávamos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas, neste dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora. Imagino, né, gente? Como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos. Aqui nós vamos ver aquela passagem, né, que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, né? Continuando aqui. Peraí. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas, quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indivisível ternura, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve, então, um prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum,
e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala. Aqui fazendo um parêntese, se a gente tentar mentalizar lá aquele mapa que sempre é mostrado para nós, Corazim e Magdala são duas cidades que ficam muito próximas de Cafarnaum, uma ao norte, outra um pouquinho mais ao sul. Elas não são muito distantes. Então, a gente analisa aqui que vinha peregrinos não só de Cafarnaum, mas das cidades próximas para ouvir as pregações de Jesus, né? Então, diz aqui, enquanto aqueles petizes trêfegos, né, irrequietos, turbulentos, acorriam ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Então, eu vou parar aqui e vamos buscar esse texto aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No Evangelho, capítulo 8. Eu vou ler. Eu achei interessante que essa passagem que Jesus se refere, que o reino de Deus pertence às crianças, é narrado por 3 evangelistas. O que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é Marcos, mas também Mateus e Lucas relatam essa passagem do Evangelho. E eu vou ler aqui de Marcos, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diz aqui, apresentaram-lhe, então, crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não os impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a ela. Eu achei interessante porque aqui Emmanuel fala assim, que o reino do céu lhes pertence. E aqui no relato de Marcos ele fala, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a ela. Eu acredito que Jesus não tinha, na época, condição de dizer àquele povo que a alma, que aquelas crianças eram espíritos que vinham caminhando já há muito tempo. Mas, então, ele disse, olha, que o reino, para quê? Para que quando ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino de Deus lhe pertence, ele tocava na sensibilidade das mães, né? Porque, se a gente analisar bem, a criança realmente tem, por exemplo, essa espontaneidade, essa naturalidade. Eu acho engraçado que criança, quando não gosta de uma coisa, ela fala para você. Se ela acha que você não está, se você não está bonita, ela fala, você está feia. Nós, adultos, nós vamos criando máscaras, né? Nós vamos criando situações para nos escondermos, e a criança tem essa espontaneidade. É por isso que ele diz aqui no texto de Marcos que há os que se assemelham a ela. Quer dizer, que tem essa espontaneidade, que tem essa franqueza, que tenha essa sede, a criança curiosa. A criança tem sede, curiosa. Por que isso? Porque aquilo, tem aquela bendita fase do porquê. Eu lembro que minha mãe falava que eu era uma criança, que tudo meu era por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu perguntava até por que tinha que... Uma vez o papai falou, minha filha, você também... Por que tem que cozinhar o arroz? Quem que olhou... Eu nunca mais esqueci. Eu disse que eu peguei um grão de arroz e falei, quem que falou que... A primeira vez que olhou esse grão de arroz, falou que, olha, isso aqui vai ser um alimento que vamos cozinhar. Quem que fez isso? O papai falou, minha filha, não sei. E eu era... Então, mas essa espontaneidade que a criança tem, essa curiosidade. A criança, essa fase infantil, a criança está pronta para receber conhecimentos, para receber informações, para observar exemplos, principalmente exemplos. Então, é um momento muito importante na vida do espírito. Ela vem desarmada, a gente não traz ainda toda aquela força, toda aquela personalidade das experiências passadas, a gente está ainda meio frágil, no próprio corpo é frágil, então a gente está propício a receber informações. Aí vem o papel muito importante dos pais, né? A gente não pode
esquecer disso, né? E eu acho assim, você vê que a gente vê aqui nessa narrativa aqui de Emmanuel que Jesus ele buscava os ensinamentos, buscava exemplos naquilo que estava acontecendo no momento. Então, ele falava dos pescadores, dos peixes, né, de dar a César o que é de César, dar um exemplo da moeda, enfim, e mais uma vez ele busca naquele alvoroço, naquela espontaneidade das crianças, enquanto os discípulos, os apóstolos estavam querendo afastar aquela criança, ele falou, não, deixa, calma, calma, né? O reino de Deus, o reino do céu, a paz, é aqueles que se assemelham a essa energia, a essa espontaneidade da criança, né? Que todos deveriam ser. Quando nós nos tornarmos essa criança sincera, com sede de saber, com espontaneidade, nós estamos realmente no caminho do céu, independente da idade cronológica que temos, né? Então, eu observei aqui, apenas depois desse, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem aqui, um comentário a seguir a essa passagem aqui de Marcos. Aqui Allan Kardec faz um comentário, né? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A criança é simples. Ela fica mais, vamos dizer assim, sofisticada, mais enjoada, porque nós, adultos, que começamos a colocar, né, costumes, desde criancinha, hábitos na criança. Olha, não pode falar isso, olha, não faz isso. A gente, às vezes, tolhe essa simplicidade e essa humildade na criança, né? Exclui, continuando, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Aí, lá no finalzinho, não vou ler toda a mensagem, ele diz aqui, durante o tempo em que seus instintos da criança, se conservam sonolentos, porque até a gente sabe, por meados dos 7 anos, ainda não tem, os laços da reencarnação não foram completados na sua plenitude. Então, por isso que a criança, às vezes, vive, tem os amiguinhos que ninguém vê, que só ela vê, que ela conversa, né? E ela tem ainda um lado ainda no plano espiritual. Vamos dizer que ela ainda está com o pezinho lá, né? Então, como ele diz aqui, os instintos que aquela criatura, que aquele espírito traz, ainda estão sonolentos. Ele, a criança, é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, você já pensou se um espírito nascesse com toda a força? Será que nós, de que ele é portador de todos os sentimentos, será que nós, como pais, a gente teria o mesmo amor? Tem aquela criancinha pequenininha, bonitinha, fofinha, né? Dependendo de nós para comer, para se alimentar, para dar os primeiros passos, para ensinar as primeiras palavras. Quer dizer, se aquele espírito nascesse com toda a força, será que nós olharíamos com o mesmo amor, com o mesmo carinho? Não sei, eu tenho minhas dúvidas que não, viu? Então, a gente vê aqui que Jesus aproveita essa oportunidade para conquistar os corações da mãe e deixar essa mensagem. Logicamente que ele poderia, naquele momento, aprofundar mais, né? Mas ele já lança a mensagem, quer dizer, ele chama a simplicidade, a espontaneidade, a alegria das crianças e diz, olha, o reino de Deus é para esse tipo de sentimento. Alguém quer dizer alguma coisa? Já? Agora, só que a volta lá na esquina. Eu acho que a Cleide deixou ligar, desligou já. Algum se som desligou? Tá bom.
Então, gente, alguém quer falar alguma coisa, gente? Bom, então vamos continuar aqui no livro. Nós já vimos, então, esse ensinamento, né, que Jesus, lembramos esse ensinamento de Jesus em relação à criança. E estimular em nós, né? Eu penso assim que a doutrina espírita e ela tem esse objetivo de não ser assim uma doutrina para o culto exterior, é uma coisa para a gente, são ensinamentos que a gente tem que interiorizar. Então, buscar essa simplicidade, essa espontaneidade, essa alegria da criança. Né? A criança, normalmente, tanto é que quando uma criança está muito quietinha, a gente já fala, né? Por quê? Porque não é da natureza da criança. Ou ela está doente, ou a gente está com algum problema, né? E cabe aos pais, como responsável, né? Ou seus responsáveis, observar isso. Né? Então, o meu netinho, quando ele está muito quietinho, pode ir lá que ele está fazendo arte. É verdade, né? Quando ou está doente ou está fazendo alguma coisa. É verdade. Porque não é da natureza deles, né? A natureza deles é espontânea, é ser vivo, é vivaz, não gosta de uma coisa, fala, não gosto disso. A gente adulto que a gente vai criando subterfúgio, máscara para cá, e eles não, né? Eles são bastante espontâneos. Esse exemplo que a gente deve buscar, né, na nossa vida. Então, vamos continuar aqui na nossa leitura. Muitas crianças eram enfermas, aqui é o relato ainda da Ana, né? Muitas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago para que se curasse de mazelas antigas ou de doenças consideráveis incuráveis. Então, é o que ela está dizendo. As mães levavam lá os filhos, as crianças, para ser curadas, né? Não tinha muito outros recursos, né? O que me contas, aí a Lívia vai responder, o que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. Então, ela reconhece, falou, olha, o porquê? Aquelas mães que levavam as crianças, elas não tinham onde recorrer, né? Então, ela falou, não, esse gesto dela é um gesto até de humildade, dela dizer, não, eu tenho tantos recursos, tenho tanto, que eu não tenho nem coragem de pedir isso ao seu mestre, né? Aí vamos ver o que a Ana responde. É pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago. Veja bem, que mesmo lá, mesmo distante de Roma, existia uma classe social ali também, naquele ambiente. Eu fui pesquisar e descobri, assim, naquela região ali, as classes sociais também existiam. Então, tinha a classe alta, que era formada pela nobreza sacerdotal, né? Dos sacerdotes que pertenciam ao templo, e por altos funcionários, latifundiários e grandes comerciantes. Essa era a alta sociedade daquela época, daquela região. A classe média, como sempre tem a classe média, incluía pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes. E a classe inferior, a qual a Ana fazia parte, eram os escravos, os jornaleiros, eu não achei por que os jornaleiros, que trabalhavam em terra dos outros. Eu acredito que jornaleiros aqui não é jornaleiro de jornal, é jornaleiro que trabalha por jornada, né? por serviço, por trabalho por obra. Então, era chamado de jornaleiros, né? Então, mesmo ela diz aqui, que mesmo as senhoras que pertenciam à classe média e à classe alta,
da sociedade compareciam também lá, né? Então, não era motivo para a Lívia dizer, não posso ir por causa disso. A Lívia não fala no sentido orgulhoso, vaidoso, ela fala até no sentido humilde, dizer, puxa vida, eu tenho tanto, deixa que ele atende aquelas que são mais necessitadas, né? Eu tenho onde recorrer. E, de fato, tinha, né? Aí, continuando... Oi? A gente poderia ver aí também a diferença, né, entre o material e o espiritual, né? Que, embora Sim. Todo ali... ela tinha vasto poder material ali, que ela tinha dinheiro, vamos supor, na época, tinha o bem, mas é bem diferente, né? Que embora ela tivesse tudo isso, mas ela não teria condições de conhecer esse mundo espiritual que a Ana estava colocando, né? Eu acho que a gente... eu entendi o que você quer dizer. Pode ser. Talvez a Lívia não, né? Porque ela era uma alma sensível. A gente vai observando até aqui, e daqui para frente também, na leitura, na continuação da leitura, nós vamos ver que ela é uma alma sensível. Mas ela se submetia à posição dura, rígida, né? Indiferente até do marido, né? Então, talvez ela esteja reportando-se a isso, né? Mas aí, isso que você falou, nós vamos ver aqui, ó, na sequência aqui da leitura. Então, ela diz aqui, assistem às lições carinhosas do lar, confundindo-se com os pobres e os escravos. Então, aquelas senhoras, elas se misturavam e se igualavam. No momento que elas estavam ali conversando, assistindo às pregações de Jesus, elas não se colocavam numa posição, não, eu sou esposa de um latifundiário, não, elas se misturavam, elas se igualavam, isso que é importante, né? Elas iam com a alma aberta a ouvir os ensinamentos e se igualavam, e se colocavam em pé de igualdade com as outras classes inferiores, né? Porque ela continua assim, diz, o profeta não desdenha de ninguém, a todos convida para o reino de Deus e sua justiça, contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos. Ele se esquiva dos favorecidos da sorte. A sorte aqui, talvez ele esteja se referindo à sorte material, né? Para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Aí aqui a gente lembra quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Eu vim para aqueles que têm sede de justiça, que têm fome de saber. É para esse que ele veio. Então, por isso que ela diz aqui, ele era diferente de todos os outros profetas, de outras pessoas que tinham passado, porque ele realmente considerava todos irmãos, independente da classe social no momento que a pessoa estava vivendo, né? Deixa eu me olhar aqui, é só o horário para mim não me perder. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem famoso e bom exercia atração singular no seu espírito. Então, a gente vê que Lívia era outra sensibilidade, né? Agora, a gente, lendo, a gente percebe a razão por que Lívia estava ao lado de Públio. Ela tinha que ser o ponto de equilíbrio, porque se ela fosse tão dura e tão orgulhosa e arrogante como Públio, ele não teria, ela veio como um suporte na vida dele, né? Enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade, a curiosidade infantil, né? Característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. A Flávia ali, a pequena Flávia, estava prestando atenção naquela conversa. Neste comenos, o senador, após as despedidas de Sulpício,
Lembre-se que o senador estava lá no terraço, conversando com o Sulpício, depois de jantar, né? Busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Ele amava aquela criatura, aquela menina, né? Ele estava angustiado com a situação, com o estado de saúde da filha, né? Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas, com o coração tocado de infinita amargura. Ele estava sensibilizado, sim, pela situação da filha, né? Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades, diz ao papai o que desejas. Olha só, né? Ele estava ali, ó, filhinha, o papai faz qualquer coisa que você quiser, pede, fala para mim o que você quer, é brinquedo, o que você precisa para você dormir melhor, né? Um copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Ela estava tentando falar, né? Buscarei tudo o que quiseres, mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Olha que ponto, ele estava lá em Cafarnaum. Ele falou, olha, se você quiser, eu mando uma pessoa agora, imediatamente, a Roma buscar os seus brinquedos. Quer dizer, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para aquela filha. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar em voz cansada e quase imperceptível: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Olha, eu imagino a punhalada no coração do Públio que ele sentiu nesse momento, né? Ele oferecendo para ela brinquedos, tudo que ela quisesse, e o que ela pede? Eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido. Ele se sentiu humilhado e confuso. A alma daquele homem realmente devia estar num tormento, num turbilhão de emoções que somente ele poderia narrar, né? O senador baixou os olhos, humilhado e confundido, em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, a emoção, né, da vibração do mestre, né? Pelo inopinado da cena, escondia o rosto inundado de prantos. Olha, eu quero que a gente frisa bem aqui, olha as emoções do senador, humilhado e confundido. Ele, um homem poderoso, um homem que se julgava acima dos demais, que tinha uma posição privilegiada em Roma e naquela região, ele se sentiu humilhado, porque o que ela queria era o profeta de Nazaré, era aquilo que ele não queria, e ela justamente o que ela buscava. Então, nós temos ainda mais um pedacinho aqui do capítulo 5, tá? É um fechamento, tem uma ligação com esse final. Marli, posso só complementar aqui uma coisinha nessa parte? Pois não? Primeiro, gente, que é lindo isso aqui, né? O que você quer, minha filha? Papai, eu quero o profeta de Nazaré. Gente, imagina, a criança também estava toda envolvida por um
uma energia, um magnetismo aqui do Cristo, né? Tem todo, percebe, nos bastidores, né? Do ponto de vista espiritual, tinha todo um trabalho ali, né? Tanto que elas ficam emocionadíssimas, né? Tanto a Ana quanto a mãe, Lívia, né? Elas ficam emocionadas, que se sentem tocadas por essa força invisível e misteriosa. Então, para a gente compreender como que é esse trabalho, né, do plano espiritual ali, né, e claro, diretamente ligado ao Cristo aqui, né, mais ainda, a gente pensa até, talvez, tenta imaginar de uma força de uma maneira mais intensa, esse trabalho aqui. Mas vejam que coisa linda essa menina, que, claro, ela ouviu as histórias, ela prestou atenção, né, Marli, no que foi falado, né, da cura de outras crianças que estavam sendo curadas, mas ela era uma criança, né, assim, e naquele momento ali, eu acho que dá para a gente imaginar esse envolvimento, né, e, gente, uma criança, e assim, ela sabia muito bem o que ela quer, não. Ela, entende? Ela foi, o que todos nós precisamos, né? O profeta de Nazaré, né? Então, é curioso isso, que é a solução para nós, né? Que é o mestre com tudo que ele representa, né? Então a gente... Por exemplo, analisando isso que você está falando, né, Simone, você vê que ela, enquanto chegaram ali naquela região, todos se sentiram bem pela atmosfera, a doença dela piorou, né? Quando tudo ali levava a crer que ela, o objetivo daquela viagem principal tinha sido a doença dela, e justamente a doença dela agravou. Né? Aí, fazendo uma análise disso que você comentou, quer dizer, já canalizando tudo para levar o orgulhoso senador na direção do Cristo. Né? É interessante, realmente, essa análise. Então, vamos. Oi, fala, Deise. Sabe o que eu estou aqui pensando também? Numa escala bem menor, eu fico lembrando das pessoas que chegavam perto do Chico Xavier, uma quadra, já começavam a chorar, já sentiam aquela vibração de amor. E aí eu fico pensando assim, até hoje a gente sabe, agora que a gente conhece a doutrina espírita, que o Cristo, ele é o governador espiritual da Terra. Então, ele envolve com a presença espiritual dele todo o planeta, todos os seres, tudo da criação. Agora, imagina, vamos chegar a isso mais próximo. Jesus estava ali encarnado e na mesma, pertinho, na cidadezinha perto de Cafarnaum, que era Nazaré que ele estava, né? Não, ele estava em Cafarnaum também. Não, ali ele fica um bom tempo ali, né? Cafarnaum, né? Ali perto do lago, onde ele fazia. Não, eu imagino que deve ser uma emoção, sei lá. Eu acho que eu não saberia nem o que falar. Eu vou falar uma coisa assim de experiência pessoal. Nós estivemos lá em Jerusalém, estivemos na beira desse lago de Genezaré, né? Sim. E olha, eu vou falar só Jesus não está presente fisicamente lá, mas não tinha quem não ficasse chorando. A gente ficou horas ali naquela beirada chorando, só chorando. Porque a gente olhava aquela natureza, e lembrava que Jesus tinha passado ali. Não, Marli, não tem palavras. Eu imagino que essa criança e a Lívia, quem tivesse com o magnetismo preparado para sentir a presença de Jesus, porque tem isso, né? Quando o espírito não está preparado, ele não percebe o plano espiritual. Mas elas ali, a Lívia e a Flávia, eram espíritos elevados, né? Sim. Dizem até que Lívia era a Flávia Chico seria a encarnação da Flávia. Eu não sei se isso é verdade. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Eu já ouvi falar, mas assim... Eu não tenho também. Não tem uma... Enfim, igual a Simone falou, na hora aquela emoção fluiu, né? Porque a presença do Cristo entrou ali naquele ambiente, né?
Então, E você vê que as duas, as três, né? As três almas femininas estavam completamente sensibilizadas. E você vê a emoção que tomou o senador. É engraçado isso, né? Aí isso que você falou é uma realidade. Ele se sentiu humilhado. Quer dizer, ele, como pai, tinha colocado na filha à disposição de ter. Olha só a diferença. O que você quer? Eu busco brinquedo, eu faço isso, eu te dou bens, mas não era isso que ela tinha sede, né? E vem aquela frase que eu achei muito bonita, né? Que fala, ali todos estavam beber, elas queriam beber dos ensinamentos do Cristo, e ele queria dar brinquedo, dar isso. É diferente, né? São emoções diferentes, né? E almas diferentes, né? Então, gente, nós vamos ler mais um pedacinho, só o início aqui do capítulo 5, que tem uma relação com esse finalzinho aqui do 4. No dia seguinte, amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e a sua família. Logicamente que ele não deve ter dormido muito bem essa noite, né? Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, eu imagino como que ela deve falar, olha, cheio de doçura, né, para convencê-lo. Considero, querido, que deveis atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou. Veja bem, é interessante, gente, que ela tem uma noção. Ela não se via, ela não era, ela estava, né? Ela estava numa posição social melhor, mas ela não era aquilo. E ele não, ele se sentia que ele era, né? Porque ela diz a posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício da nossa filhinha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. Então, ela apela para ele. Eu acho que a gente devia procurá-lo, né? Eu tenho certeza que ele vai se apiedar dessa situação da nossa filha. O senador ouviu-a apreensivo e incerto. Olha o sentimento dele. Apreensivo, tenso e na dúvida, exclamando ao final: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transgredir de maneira tão rude com os meus princípios. Quer dizer, só mesmo essa situação tão dolorosa que me faz, vamos dizer assim, passar por cima, deixar de lado, por exemplo, esses meus princípios. Aí continua. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Porque o que a Lívia falou? Vai lá, procura ele, narra a nossa história, eu tenho certeza. Ele falou, não, eu vou fazer diferente. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo, quer dizer, olha o orgulho falando, nem sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Eu me lembrei aqui, gente, de Nicodemos. Nicodemos foi de noite, tinha curiosidade, tinha dúvidas, queria conversar com Cristo, mas o que Nicodemos fez? Vai de noite, disfarçado, para conversar com Cristo, porque ele não queria ser visto, não queria ser julgado, a atitude dele, ele não queria o julgamento dos seus pares, de outros doutores da lei, então ele vai escondido, à noite, na penumbra, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Eu vou disfarçando, faz de conta que eu estou passeando aqui, como quem não quer nada,
E eu não vou. Você acha que ele usa até essa expressão, vou chegar ao cúmulo. É a mesma coisa se ele tiver de me rebaixar para esse profeta que vive no meio desse povoaréu aí, convive com pescadores, que fala que todo mundo é irmão. Eu, como ele diz aqui, com a minha dignidade social e política, eu vou descer. Olha os termos que ele usa, vou descer da minha posição social para mim falar com esse profeta? Aí continua, e no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Então, vamos dizer, eu vou lá, mas se caso eu vou falar com ele, mas ele sempre se posicionando no alto. E aqui, gente, eu queria fazer como eu estava estudando isso aqui, lendo, eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, como que o orgulho atrasa a nossa vida, né? Quer dizer, como que o orgulho faz com que a gente perca tanto tempo com tanta bobagem? E isso aqui não serve só como a gente julgando o Públio Lento, né? Porque lá no comecinho, lá, quando Emmanuel fala a razão que ele estava escrevendo aquele livro, ele fala, eu vou até ler aqui na íntegra o que ele diz aqui, né? A fim de que algo aprendeste nas dolorosas experiências da sua alma indiferente e ingrata. Então, ele escreveu essa obra para que nós aprendêssemos. Com o exemplo desse, ele fala nesse senador orgulhoso e ingrato, né? Aí eu comecei a pensar assim, quanto que, se a gente analisar desde o início do livro, ainda estamos bem no comecinho, mas quantas oportunidades o Públio teve para despertar? Vocês me lembram se eu pular alguma coisa? Começa lá com o sonho, aquele sonho que perturbou ele profundamente, né? Ele se viu na figura do avô, do senador Públio Lento Sura. Ele se viu assassinando, matando de forma cruel os seus inimigos. Ele viu traços fisionômicos da caligrafia, então ele se viu naquilo. Aquilo poderia despertar nele, vamos dizer assim, não, mas ele continuou, eu sou senador romano. Aí depois ele teve acesso àquela informação daquele escravo liberto, né? Do amigo dele, do Flamínio, que falou sobre a reencarnação, que ele aprendeu alguma coisa quando esteve pela Índia. E aí a gente pode dizer, mas ele não tinha esse conhecimento, afinal de contas, isso não era um costume lá vamos dizer assim, de Roma, dos ensinamentos dos deuses, né? Mas ele era um homem inteligente. Ele não era um homem, ele era um homem culto, inteligente. Tanto é que ele faz uma ligação dessa ideia da reencarnação com a doença da Flávia, porque ele pergunta assim, isso talvez te justificaria. Por que uma Flávia, uma criança tão indefesa, o que ela fez de tão ruim para atrair para si a ira dos deuses? Então, quer dizer, ele fazia as ligações. Aí depois vem a viagem, aquela passagem do pai, quando chega em Jerusalém, do pai do Saul, que vem pedir clemência para o filho, e ele a primeira reação dele fica indignado. O que você está pensando? Você vem duvidar das minhas ordens, da minha determinação? Quer dizer, a gente vê sempre o orgulho chegando, falando mais alto na vida dele. Depois ele tem conhecimento da vida do Cristo. E outra coisa que é interessante a gente observar, quem que traz notícias de Jesus para ele? Sulpício. Porque você acha que ele, no alto do orgulho dele, ele daria ouvido, por exemplo, a uma Ana, a um escravo? Não. Mas você vê que, olha só o plano da espiritualidade. Quem leva a notícia para ele é um cidadão romano, que narra para ele, que conta, inclusive, que o centurião levou uma criança lá quase morta, né? Que Jesus
restituiu a vida naquela. Quer dizer, ele vai recebendo, no decorrer, várias oportunidades, vamos dizer assim, vários convites à reflexão. De novo, na véspera, lá, ele conversa com Sulpício a respeito do Cristo. Mais uma vez, Sulpício diz para ele, olha, o que esse homem fala, para mim, é um pouco incompreensível, eu não consigo compreender. Ele fala através de histórias, através de fábulas, ele dá exemplos assim do cotidiano, ele fala de um pai único, né? E que todos somos irmãos. Eu não entendo isso, mas uma coisa eu posso entender, é das obras. Então, o Sulpício, com toda a indiferença, ele se sentia sensibilizado pelos milagres, né, que Jesus fazia. E tudo isso foi chegando e nada sensibilizou esse homem. Nem o pedido da filha, que queria o profeta de Nazaré, conseguiu sensibilizar esse homem. Então, eu fiquei pensando que muitas vezes a nossa vida é assim também, né? Às vezes a gente recebe, encontra pessoas, situações que vai procurando e a gente não cede. Aí, então, vem o papel do sofrimento, porque nós vamos ver no decorrer da leitura que cada vez mais a gama de sofrimento que esse homem vai se envolvendo, tudo com o objetivo de aplacar aquele grande orgulho que ele tem. Aí a gente lembra lá da questão 785, se não me engano, acho que do Livro dos Espíritos, que falam, deixa eu até procurar aqui, deixa eu dar uma olhada, 785, que diz assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? Aí os espíritos respondem a Kardec, o orgulho e o egoísmo. E ele se fala aqui, mas eu me refiro ao progresso moral, que é realmente o verdadeiro progresso que nós devemos buscar. Então, e aí qual é o caminho para que a gente... Vai chegando uma hora que nós, como espíritos que fomos criados para a perfeição e para a luz, porque Jesus disse, vós sois deuses, nós seremos deuses, então o espírito parece que cansa de sofrer, cansa de negar, cansa de se recusar a esses convites para buscar realmente um mundo melhor, uma espiritualidade maior, aí o sofrimento chega de maneira arrasadora, fazendo o papel que muitas vezes nós, no nosso orgulho, deixamos de desempenhar. Aí eu fiquei até pensando nesse estado atual, né, que nós estamos vivendo com essa pandemia. Será que essa pandemia não é realmente o resultado dessa teimosia que nós, como humanidade, fazemos e não acatar de viver melhor espiritualmente, de viver com mais solidariedade, com mais respeito à natureza, às outras pessoas? Não sei, sabe? É uma questão a ser pensada. E porque a gente não sabe que a gente não aprende, nós só temos que aprender através do sofrimento. Não, a gente pode aprender. Nós atingimos a um grau, vamos dizer assim, de maturidade. Ainda somos crianças em alguns aspectos, né? Mas a gente já tem condição de fazer análise. A gente aprende através de observação, de reflexão, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de servir. Não necessariamente precisamos sofrer. O sofrimento é resultado das más escolhas que nós fazemos. Aí tem que chegar, ele tem que vir com a força necessária para nos dar aquela sacudida para a gente falar, puxa, agora entendi. Porque, às vezes, os convites que a vida e as pessoas com quem encontramos no caminho vão nos fazendo não desperta, não quebra essa barreira do orgulho que ainda existe dentro de nós e que ficou muito demonstrado aqui que existia de forma muito profunda no Clube dos Lentos, né? Você vê que ele cria todo um cenário, eu vou lá, e ele mesmo afirma, né? Eu vou descer da minha dignidade para falar com esse homem. Aí, continuando aqui.
Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que, atrás da tua posição de senador do império, há corações que sofrem e choram. Então, você vê, é outra visão que a Lívia tem. Né? Ele não vai olhar a sua posição social, ele vai olhar o seu coração de pai, que está amargurado. Né? Isso que ele vai observar. Né? Isso que ele vai observar. Né? Aí, olha só a reação do Públio. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e de pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Então, ele achou exagerado, né? Essa Lívia também está exagerando, né? Parece, ele entendia que aquela reação da Lívia era uma fraqueza de espírito, né? E não uma sensibilidade. Ele achava que... Mas ele não falou nada, né? Bom, no momento não era para dar bronca, né? Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento. Ele continuava fingindo, né? Ele tinha criado um cenário e ele estava lá dentro como ator daquele cenário. Pô, eu fiquei imaginando, assim, não tem aqueles desenhos animados que a pessoa sai assobiando? Eu imagino que era isso. Ele saiu andando, assim, com a mão no bolso, vou disfarçando. Aí, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Então, ele foi, né? Vou lá do lado do Lago de Nazaré, né? Que é muito bonito, vou disfarçando. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Lógico, ele era uma figura estranha, né? A maioria do povo simples, pescadores, né, que estavam voltando das suas lidas, indo para casa. Aquele homem deveria ter um porte altivo, né, andando ali, realmente deve ter despertado a curiosidade. Né? Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombra invadia toda a região, cheio de vitalidade e de perfume. Velário é como se fosse um polvo, assim, né? Aquela cobertura que já foi escurecendo no céu. Né? Onde estaria... Aí já começa o pensamento dele. Né? Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Ele começa... A cabeça dele devia estar um turbilhão, né? Ele começa a pensar, onde está esse homem? Né? Ele chega até a duvidar, será que existe realmente esse homem? Aí ele diz aqui, não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social, mais uma vez? Quer dizer, eu acho interessante você ver como que ele tinha um pensamento fixo da posição hierárquica que ele tinha, do papel do patriarca, do patriarcado que ele tinha. E aquilo era mais forte. Nem a doença da filha, que sensibilizava, fazia com que ele se despisse daquela figura orgulhosa de senador do império. Né? E ele, então, aquilo tudo fervilhando na cabeça dele. Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Quer dizer, ele estava julgando aquele homem, mas olha, quem são os companheiros deles? Os companheiros deles são pescadores, gente simples, gente pobre. Né? Quer dizer,
quem que ele não deve ter? Ele já estava até duvidando de tudo aquilo, mesmo ele ter feito aquele gesto de ir contra Jesus, mas ele estava indo contrariado, né? Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente, incendiada e abatida, olha só, uma mente pegando fogo e completamente triste, porque ele não estava ali satisfeito por aquela atitude. Ele cedeu àquele apelo da Lívia, aquela situação, mas, no fundo, ele não estava satisfeito, ele não estava confortável naquilo, porque ele se sentia humilhado, ele usa várias expressões, né? O cúmulo, descer da minha posição, quer dizer, aquilo estava incomodando profundamente aquela alma sofrida, como ele está aqui abatida, né? Plúbio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Ele já começou até a duvidar. Mas como que eu vou me encontrar? O que eu vou falar para esse homem? Né? Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu aposto que, se ele pudesse, ele voltava correndo imediatamente. Né? E ele, então, aí ele começa a perguntar, como se entenderiam? Como que eu vou falar com esse homem? Eu não sei o dialeto, eu não sei com que língua que nós vamos conversar. É bom lembrar que naquela região, fora os dialetos, né, se falava o grego, se falava o hebraico e se falava o aramaico, né? E ele, então, e vários dialetos daqueles povos todos ali que moravam naquela região, né? Então, ele também se perguntou, como que eu vou me entender com ele, né? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia do Tiberíades. Então, ele falou, bom, ele vai falar em aramaico, né? E a gente sabe, como nós vamos no decorrer da leitura, que o diálogo que ele teve não foi nem um pouco articulado, foi um diálogo mental, porque a linguagem de espírito para espírito, ela não é articulada, né? Ela é mental. Então, mas ele estava preocupado, como que eu vou me fazer entender, como é que eu vou falar com esse homem, né? Aí, terminando, diz assim, profundas cismas entornava-lhe o cérebro para o coração. Quer dizer, era uma confusão de sentimentos, de emoções que ele elaborava no cérebro, ia para o coração, mesmo ele sensibilizado com a doença da filha, mas tinha todas aquelas questões que ele não conseguia resolver, né? Quer dizer, e, acima de tudo, o orgulho profundo que ele possuía, né? Como a sombra do crepúsculo que precediam a noite. Então, era uma alma, vamos dizer, nós vamos parar aqui, tá, gente? Era uma alma que estava profundamente atormentada. Havia nele um tormento. É digno, vamos dizer assim, a gente chega até a ter pena, né? Porque é um sofrimento que ele não conseguia captar. Ele sofria, ele estava sofrendo, mas o orgulho dele não permitia se entregar a esse sofrimento, vamos dizer, e lavar, vamos dizer, a alma. Chega, eu não vou resistir mais, né? Porque o que Jesus fala? Não é, vinde a mim todos vós que estão cansados, que eu vos aliviarei, mas ele jamais. Você acha que no orgulho dele ele entregaria os seus sentimentos, as suas apreensões a Jesus? Não. Ele estava na defensiva. Na verdade, ele foi em busca da ajuda de Jesus para sua filha, mas na defensiva. Ele não desceu daquele patamar do orgulho. Era como se ele constantemente se lembrasse: eu sou um cidadão romano, eu sou um senador romano, esse homem é um pobre coitado, né? Ele desprezava, vamos dizer assim, Jesus, apesar de ter ido ao encontro dele. Gente,
esse é o nosso tema, acabou. Alguém quer colocar alguma coisa? Não percam, eu vou fazer propaganda, não perca as cenas do próximo capítulo, porque, gente, a próxima aula... Não, a próxima vai ser o resumo do João, mas da próxima, gente, essa parte do encontro de Jesus com ele é algo emocionante. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, gente, também. Tchau, Tchau. Marli. Muito obrigada pela aula. Foi maravilhosa. Ótimo. Obrigada, gente. Até sexta. Cadê dona Malu? Você vai parar a gravação ou vai continuar?